Fala galera, se liga só, nesse corte do episódio 116 do Mindcast, eu, a Lia e a Giana nos juntamos para falar sobre autoridade digital nas redes sociais para advogados. Então, se você aí é advogado ou advogada e quer saber como que você constrói a autoridade, como que você consegue fazer bons conteúdos na rede social e o melhor de tudo, ter resultado com isso para o seu escritório, cara, fica comigo até o final nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai se beneficiar demais com muitos hackzinhos bons que a gente te entrega para você conseguir fazer isso na prática. Antes de começar a primeira pergunta, quero trazer um dado assim, bem importante para a gente conversar. No Brasil, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais. A gente está ocupando a terceira posição no ranking do mundo. Então pensa, né, gente? É muita gente na rede social mesmo, a gente está bem envolvido. A gente acho que perde só para WhatsApp, né? E assim, realmente focado dentro das redes sociais. Então, assim, são milhares de pessoas buscando realmente estar presente, aquele seu famoso lugar ao sol, né? E tentando atrair o olhar de muitas pessoas. Então, não seria diferente na advocacia. Vamos entender um pouquinho mais como funciona, então, para os advogados? Bora lá. Gi, vamos começar contigo, então. Queria saber um pouco mais, a partir da sua experiência, será que existe uma fórmula, assim, certa para obter resultado com as redes sociais? Se você puder contar um pouquinho a partir da tua experiência, aquilo que pode fazer diferença para o advogado dentro da rede social. Legal, Lia. Nossa, e eu fiquei impressionada também com esse número. Acho que, assim, aquela frase até que todo mundo fala, que é bem clichêzona, mas, assim, você não tá na rede social, você não existe, né? Uhum. É horrível ouvir isso, porque eu, pelo menos, eu não sou a fã, assim, das redes sociais, mas a gente sabe que é necessário estar ali, né? Principalmente na parte de pessoal, assim, eu não tenho muito contato ali, mas a gente sabe que empresarialmente a gente precisa estar ali, então, para o advogado não seria diferente. Tá? Então, focar ali no público-alvo que você precisa ter, por exemplo, eu sou um advogado previdenciarista. A gente sabe que o público dessa área, principalmente, a gente sabe que está ali na rede social. Então, numa rede social, o que acontece? A gente está impactando as pessoas. A gente tem muito pouco tempo para impactar elas. Então, assim, a gente está ali no feed de notícia, né? A gente se perde. Quantas vezes você não pensou assim, eu vou, só vou ver esse post, vou só ler aqui, depois vou sair. Gente, você perdeu 2 horas. Perdeu 2 horas ali, enfim. Então, a gente sabe que o impacto que precisa ser ali é muito rápido. E tem alguns públicos que estão ali. Por exemplo, as pessoas, né, com mais idade, com mais idosas, que acabam passando um pouco mais tempo ali, elas estão muito mais na rede social. Então, a gente sabe também que impactar dessa forma com o público específico, por exemplo, outro também, o trabalhista, né? Então, assim, você sabe que você pode pegar ela muito, a pessoa muito pela emoção. Então, trabalhar com ela ali algumas questões, por exemplo, a hora extra, que ela talvez às vezes não saiba que ela está, principalmente agora no home office, que a gente teve bastante, né? Então, trabalhar a questão de hora extra com ela para puxar mesmo pela emoção é bem importante. Então, eu acho que o público ali, principalmente focar nesse público, nas dores que eles têm ali, né, para gerar essa conexão, eu acho que são bem importantes. Legal, eu acho que é a partir de entendendo a dor do cliente, né, que você consegue realmente saber o que você vai entregar de informação ali para ele, né, estando presente dentro das redes sociais. Isso é o mais importante, que vai fazer essa conexão gerar entre vocês, né? E assim, acho que, claro, né, o especialista, o advogado especialista, ele sabe melhor do que ninguém quem é esse público, né, o que ele tem contratado ali, depois o Vitão vai falar um pouco mais sobre isso. Então, as perguntas, as questões que essas pessoas têm dúvida numa ação com ele, são principalmente essas dúvidas que você tem que tratar ali dentro de uma rede social, porque você traz essa conexão, né, do teu contrato, digamos assim, para uma rede social, que é bem importante também. Entendi. Quer comentar, então? Eu acho que, cara, é legal que o cara saia da cabeça do advogado. Isso era uma coisa que a gente falava muito no passado, onde o cara pensa assim, mas isso aí é óbvio, mas isso aqui é óbvio. Cara, não compensa fazer um post sobre isso, que isso aqui é muito óbvio, isso aí todo mundo sabe. E, cara, as pessoas às vezes têm dúvidas sobre como funciona uma audiência, cara. Tipo assim, tem gente que nunca entrou com processo trabalhista. O advogado vive isso, faz 30 audiências no dia. Ele não sabe, seu cliente não sabe, é a primeira vez que ele vai entrar com o processo, então às vezes saber como funciona uma audiência trabalhista é uma coisa que, pelo receio, ele não entra com o processo. Tipo assim, cara, não sei como é que é uma audiência, talvez eu possa perder, aí eu perco meu emprego, e aí eu entro na lista negra lá do mercado. Então são todas coisas que às vezes são tabus de mercado que o teu cliente enxerga, mas o advogado não vê nada disso, porque não é uma realidade para ele, mas para o cliente é. E aí vale a pena, às vezes, você perder um tempo, gravar um vídeo, enfim, fazer um conteúdo sobre coisas que são óbvias, mas que o teu cliente, cara, aquilo ali é o que faz com que você seja visto como o advogado que entende o problema dele de verdade, né? Então você foge um pouco da questão falar só sobre advocacia e fala sobre o teu trabalho, tipo, cara, como funciona uma audiência, quais são os riscos, né, que você poderia correr processando uma empresa, por exemplo, e por aí vai.
Inclusive, já puxando esse gancho, além disso, é importante também a gente lembrar que a gente precisa humanizar esses conteúdos, né? Então, assim, vamos falar assim, vamos trazer um conteúdo relevante que seja, por exemplo, que nem o Vitão comentou aqui, como funciona uma audiência. Será que já não teve uma história de alguém famoso, ou então realmente um caso específico dentro da tua região, da tua cidade, enfim, ou nacional mesmo, que tenha um exemplo sobre isso, para a pessoa realmente lembrar que aconteceu, né? É muito importante, chega domingo, a gente está lá sempre naqueles programas, né, de auditório, e tudo mais, vendo, ou então depois vai para ver um jornal, enfim, a gente sabe que algumas notícias que acontecem ali a gente consegue sim trazer para nossa realidade, e é isso que a gente chama de humanizar, é realmente trazer para uma pessoa, né, que tem que lembrar muito disso, né? Infelizmente, assim, a gente tem que lembrar que não dá para dificultar para a pessoa, né? Então, trabalhar sempre numa linguagem mais simples e deixar com exemplos mais específicos, assim, para a realidade da pessoa, eu acho que é muito importante. Então, um conteúdo relevante, humanizado hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Estamos vendo aí o TikTok, inclusive, fazendo muito isso, né? Ali nos ads deles. Então, a marca não fica visível, a marca fica muito lá atrás. Então, assim, é realmente o que está colocando para a pessoa como melhor, né? O que pode ajudar aquela pessoa, né? Trazendo para a realidade dela. Então, acho que isso é bem importante também lembrar. Legal, né? Assim, realmente algumas dicas para o que o advogado deve postar, né? E uma coisa que a gente sempre recebe aqui de perguntas, né? E a gente sempre fala também muito assim, o que poderia dar mais engajamento, o que pode fazer a diferença também. E a gente fala muito de ter um conteúdo autoral, né? Como é que a gente explica isso para o advogado? Como que ele pode, qual que é a importância dele ter um conteúdo autoral e passando a expertise dele? Como é que a gente fala isso para o advogado? O advogado, ele sempre vai ter alguma causa, né? A gente sabe que a OAB, por exemplo, não libera valores, não se pode falar em valores, mas ele sempre vai ter uma causa, e essa causa tem uma história. A gente, às vezes, esquece disso, né? A gente esquece que é tão simples assim. Então, aquela causa que teve uma história, você pode transformar isso. Você pode transformar isso num stories, num reels, num carrossel, enfim, ou realmente numa legenda. Então, assim, é muito importante que todo advogado entenda que cada causa que você trabalha é uma história para você poder contar. Então, humanize ela, sabe? Traga isso. Se você trabalha com agência, trabalha com a gente, por exemplo, traga isso pra gente. Grave um áudio ali pra gente. Putz, ganhei uma ação assim, assim, assado. Tipo, a gente transforma todos os nomes, a gente não vai usar números, mas aquilo é uma história. E essa história também pode ser a originalidade pro teu conteúdo ali, assim como você também já vai trazer pra parte humana. O segredo, né, do conteúdo autêntico, primeiro parte da iniciativa, né? O cara tem que querer fazer aquilo. Sim. Porque muito advogado chega falando com a gente querendo terceirizar tudo, tipo, cara, faz esse negócio aí que eu sei que tem que fazer, tem que aparecer lá, mas, não se envolve. Não quero me envolver nesse processo de fazer isso. E aí, cara, perde a maior essência do negócio, que é o advogado. É o cara que manja muito de como falar com o cliente dele, na região dele, os principais problemas que aquele cliente daquele lugar, daquela cidade tem. E, cara, perdeu a essência. Então, o que vai acontecer? O conteúdo vai vir e vai vir mais ou menos genérico. Vai falar para vários públicos, vai falar para várias pessoas que podem ter um problema trabalhista. Fala para a sua região, aqui sei lá, na minha cidade acontece muito empregada doméstica. Cara, como que eu vou saber disso? Não tem como. Você tem que se envolver comigo para falar para mim, olha, cara, aqui realmente o negócio é empregado doméstico, que muito acontece aqui, é isso, é aquilo, é tal. E aí sim a gente consegue ajudar a construir uma história. Mas se o cara se evade disso, cara, aí não tem como, né? Então tem que ter essa iniciativa do advogado de querer fazer parte disso, de querer construir isso. Porque caso contrário, não tem como ser autêntico, cara. De verdade, não tem como. E até pegando esse gancho do Vitão, assim, né? Trazendo para ele poder participar. Gente, gravação de vídeos, reels, stories, assim, o vídeo dentro de uma rede social, ele engaja muito mais. Só que, assim, se você contrata uma agência, se você, tem alguém que ali, né, um estagiário dentro do teu escritório que faça isso para você, ele não vai ser seu, né? Então, assim, você não vai passar aquela notoriedade que poderia ser muito maior se você escrevesse, se você gravasse, se você fizesse. Então, realmente, tira alguns minutinhos ali do seu tempo, sabe? É bem importante, realmente, para poder engajar isso também. Uma coisa que a gente sempre fala também não precisa ficar inventando a roda, né? Se você já ter consistência, que eu acredito que é o primordial dentro do marketing jurídico, né? É o principal, né? Tenha consistência, esteja ali produzindo conteúdo, né? E estando presente, né, nas redes sociais constantemente, para você realmente ser enxergado. Aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado, cabe perfeitamente dentro das redes sociais, né? A consistência é bem importante também, tanto dentro de uma rede social, puxando um pouquinho aqui fora até do tema, mas também dentro de um conteúdo de Google, por exemplo, mas dentro da rede social principalmente. Então, a gente faz publicação terças e quintas, faça sempre terças e quintas. Se você puder fazer um vídeo a mais, então faça numa quarta, faça num sábado, faça numa sexta, mas faça, realmente é uma vez por semana, o vídeo ali também vai engajar e essa questão de consistência faz muita parte também.
Bacana, Gi. E puxando o gancho aí da produção de conteúdo, vamos entrar um pouquinho, falar um pouco de publicidade, né? E a gente sabe que para alcançar mais pessoas a gente tem que fazer publicidade, né, dentro da advocacia. Sim. E muitos advogados têm esse medo também, né? E o Vitão também está muito em contato com os clientes chegam, está explicando isso. Como que funciona? Se vocês dois puderem comentar um pouquinho, né? Como é que vocês explicam para o advogado? Como que ele pode alcançar mais pessoas com a publicidade no marketing jurídico? A gente sabe que já foi liberado, né? Acho que no final do ano passado, na metade do ano passado, foi liberado pela OAB ali alguns quesitos. Claro, tem algumas coisas que não podem ser feitas, né? Por exemplo, valores, que nem eu já comentei, então, valores explícitos ali, mas, por exemplo, depoimentos de pessoas sobre o teu escritório foi liberado, e que é muito bom, porque, assim, por exemplo, a gente tem o Google Meu Negócio ali, né? Que também ranqueia teu site, por exemplo. Você pode colocar isso também dentro de uma rede social como depoimento, que é muito bacana também. Então, assim, o Ads ali para rede social especificamente, a gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn também, a gente tem o Facebook, mas realmente as duas, LinkedIn e TikTok, realmente a gente ainda está galgando um pouquinho, porque os algoritmos ali ainda estão estruturados, ainda não estão totalmente estruturados quanto é hoje um Facebook e um Instagram. Então, assim, dentro do Facebook e Instagram, que a gente trabalha mais também, inclusive, então a gente consegue segmentar muita coisa, né? Então, é importante trabalhar com isso, porque a gente fala assim, mas se eu começar a postar conteúdo ali, por que eu não vou, eu já vou ter, então, uma relevância, eu já vou ter perfis me seguindo e tudo mais. Não, você pode ter sua família te seguindo no primeiro momento, isso com certeza, você vai lá e puxa, né, fala para eles te seguirem e tudo mais, mas se você não criar uma campanha de engajamento, você não vai atingir mais perfis, porque realmente quando você publica no teu feed, você sabe disso, né, quando você entra numa rede social, quantas vezes você já não deixou de perder, já não perdeu algum post que você já viu, sei lá, 3 segundos atrás, você vai procurar de novo, você não tem. Então, assim, é bem importante o engajamento, porque a parte de publicidade ele aparece muito mais e aparece para muito mais pessoas. Então, sem isso, você não consegue atingir mais perfis ali para você ter um pouquinho mais... A gente fala que é uma métrica de perfumaria, na verdade, né? Porque a questão ali do perfil de pessoas te seguindo, não necessariamente como você vai fazer uma campanha, por exemplo, de cadastro, as pessoas que estão ali no seu perfil, elas vão realmente te seguir. Às vezes, quem está te seguindo é, inclusive, só um curioso. A gente tem um cliente que é de São Paulo. Ele tem, se eu não me engano, mais de 10 mil seguidores ali. E a gente já perguntou para ele, doutor, será que a gente consegue utilizar esse teu perfil para poder fazer campanha de público semelhante? Não, Jana, são só curiosos, eles só me dão bom dia. Não é o público dele. Sabe? Então, assim, realmente não é o teu público que vai ali contratar o teu serviço, às vezes. Então, é bem importante para a gente entender que a campanha de engajamento é uma campanha para métrica, é uma campanha, assim, para você só trazer pessoas né, para estar ali com um númerozinho. Agora, a campanha de cadastro, por exemplo, que a gente usa bastante tanto para Instagram quanto para Facebook, aí sim, aí você atinge uma pessoa e essa pessoa te passa um cadastro dela. Então, isso é bem importante até para você criar uma base de dados, né, para você poder trabalhar depois. E a gente sabe que não necessariamente no momento que a pessoa foi atingida pelaquela conexão, ela vai contratar você. Então, às vezes depende, às vezes não. Provavelmente muito vai depender do tempo dela. Então, quando ela for impactada, ela não vai querer fechar o contrato. Mas, provavelmente, se você foi conversando com ela, foi gerando mais conexão com ela, ali sim você vai criar um relacionamento e, provavelmente, um grande contrato com ela. Por que a gente explica para o advogado de investir na rede social? É a lógica simples do Facebook como empresa. Se você pensar o Facebook como uma empresa, pensa só, você usa o Facebook todo dia, o Instagram que seja aqui todo dia, você mexe lá, curte, comenta, manda mensagem e tudo mais, você usa toda a plataforma do cara. Mas você não paga nada para usar. Então, peraí, como é que essa empresa vale tanto dinheiro lá fora e tem tantos funcionários se o dinheiro não sai do meu bolso? Então, tem que ter alguma lógica aí, algum segredo que ele ganhe dinheiro de alguma forma, né? Sim. E aí que tá a lógica. Então, assim, as marcas, as empresas, os escritórios de advocacia, se você realmente quer se tornar muito visível, muito rápido, essa é a proposta de valor que ele encontrou. Ele falou assim, cara, tem uma base absurda, 150 milhões de pessoas só no Brasil, então eu vou vender isso. Você quer aparecer para 150 milhões de pessoas? Então me solta uma graninha aqui que eu te dou essa prioridade, eu apareço aí para mais pessoas, e você inclusive consegue escolher dessas 150 milhões quem que você quer mais ideal para que consumir o seu produto ou o seu serviço aqui no caso. Então você consegue ter esse direcionamento, né? Você consegue fazer isso quando você paga para o Facebook. Sem isso, ele é óbvio que vai te ferrar, né? Ele vai jogar um percentual de entrega muito baixo. Se eu não me engano, um tempo atrás, era tipo um engajamento orgânico, né? Ou seja, sem você fazer impulsionado,
quando tava bom, assim, que você tinha uma consistência e tudo mais, já tinha uma base boa de pessoas que interagiam, era 5%. Então, pensa só, se você tem 1.000 seguidores, ralou igual um cavalo para conseguir lá 1.000 seguidores. Cara, quando você postar um vídeo, enfim, postar um post estático, né, no seu feed, cara, 50 pessoas vão ver aquilo. Sim. Aí, pô, tem 1.000 seguidores, mas 50 pessoas viram. Dessas 50, não são todos que vão curtir. Aí vai ter uns 30 curtidas, 20 curtidas, 10 curtidas, e o cara fala, pô, mas eu tenho 1.000 e poucos seguidores, mas 10 pessoas curtem meu post? Cara, bem-vindo ao Facebook, bem-vindo ao Instagram, bem-vindo à vida real. Não, é isso mesmo. Às vezes a gente esquece que eles são uma empresa. É isso mesmo. Google, Face, Insta, TikTok, todos são uma empresa, né? Então, Exatamente. A gente precisa lembrar mesmo. Tô aí por trás disso. Bem bacana, gente. Né? E falando também, até puxando o gancho do que a Gi falou sobre depoimento, assim, eles falaram várias ações, né, que é importante mesmo que os advogados e advogadas saibam para estar presentes nas redes sociais, e até um parceiro nosso, não vou citar o nome aqui, mas eu sei que ele faz isso. Por exemplo, ele tem um cliente, né, ele foi tirar uma dúvida com ele, não chegou a fechar nada, não chegou a fechar um contrato, porém, ele fala assim, cara, eu te ajudei? Será que você não pode ir lá fazer um depoimento para mim? Falar um pouquinho mais sobre como foi o atendimento, né? Se eu te ajudei, se foi legal. Isso aí, ele fala que acontece muito com ele e, nossa, te dá uma autoridade digital ali muito grande, sabe? Te ajuda muito perante o Google. Então, aí é uma dica para vocês, tá? É bem legal. E a partir disso, falando um pouco mais aí das ações, como que a gente faz para mensurar tudo isso, sabe? Por exemplo, sou uma advogada, eu quero saber se eu tenho resultado com essa rede social. Tem como eu saber se tá funcionando, se eu tô fazendo, tá dando certo? É bem legal essa pergunta, Lia, porque assim, por exemplo, vamos pegar essa métrica de perfumaria que a gente comentou aqui, né? Por exemplo, dos perfis. Então, vamos lá. Se você tem, que nem o Vitão comentou aqui, tenho 1.000 pessoas me seguindo. E eu tenho publicadas ali, por exemplo, 10 posts, só para facilitar a minha conta, tá, gente? Então, assim, o que a gente faz? A gente pega esses 1.000 seguidores e divide por 10. Então, eu vou ter 100 seguidores a cada postagem. Isso é uma métrica excelente, né? Então, assim, eu vou dizer até que é impossível, na verdade, tá? Então, assim, é legal você fazer essa conta para você perceber, tá? Quanto que o meu post tem dado de retorno para mim por perfis? Então, ok, essa é uma conta. Agora, outra conta, por exemplo, é quando você faz essa campanha de cadastro, que nem a gente comentou. Aí o próprio Face vai dar para você ali, né, quando você for ver ali suas métricas, enfim, quantos cadastros conseguiram, ele vai te dar qual que é o valor. Hoje a gente sabe que o valor de uma rede social para fazer esse tipo de campanha é muito mais barato do que, por exemplo, no Google. Então, por exemplo, se no Facebook está rodando ali uma campanha para previdência privada ali, né? Vamos falar, quero falar sobre minha aposentadoria. Ok, então você colocou uma campanha ali, se rodou, por exemplo, você colocou R$500. Se rodou ali durante um mês e você conseguiu 500 contatos ali, 500 cadastros, então foi R$1 por cada cadastro. É o que acontece geralmente no Facebook. A base ali de cadastros acaba ficando entre R$1 e R$3, assim, tá? Agora, diferente de um Google. O Google é muito mais caro, tá? Porque ele entende que ali o Facebook a gente está impactando as pessoas, né? Apesar de ter segmentação, a gente está impactando essas pessoas, então não necessariamente elas estão procurando ativamente como é no Google. Então, o Google ele entende que o cadastro dele é mais caro porque a pessoa está pesquisando sobre isso, então ela quer encontrar isso. Então, ela deveria pagar, teoricamente, mais caro. E no Facebook, como a gente está entrando na vida das pessoas, então a gente acaba tendo um custo um pouco mais barato. Então, para mensurar, tem essas duas questões, assim, para a gente poder trabalhar. Acho que isso vai bem de encontro com o objetivo, né? Tipo assim, o cara tá... Primeiro, o advogado não sabe nem o que ele quer, né? Tipo, eu quero uma rede social foda, porque eu acho que isso vai me ajudar a vender, alguma coisa desse tipo. Mas então diga pra mim assim, cara, qual que é um critério objetivo? O que você acha que dentro da tua rede social vai fazer você vender mais? Cara, posts massa, tá, e como que você vai metrificar o post ser massa ou não? Então fica numa coisa subjetiva. Então você tem que pensar primeiro no objetivo. Cara, eu quero vender mais, então eu tenho que olhar para métricas que de fato vão fazer isso, no caso os cadastros. Então assim, quanto mais cadastros eu tenho, são mais chances de pessoas para eu falar, mais possibilidades de venda a gente tem aqui de conseguir realizar. Agora, não, mas eu tô preocupado com o número de seguidores e, cara, eu quero saber quantos comentários, quantos engajamentos. Cara, então você tem que ter uma outra lógica. Você vai fazer conteúdos que são mais autênticos, você vai fazer mais vídeos, você vai estar mais presente na tua rede social. Porque, cara, seja sincero com você mesmo. Quantas marcas ou, sei lá, empresas que você segue que tem aqueles posts mais padronizados, uma coisa mais fria, não tem uma pessoa ali, clara, né? Não tem um indivíduo, vamos dizer assim, que você vai lá e curte toda a postagem do cara, que você comenta. Cara, você não faz isso. Então, é mais fácil, se você está olhando para seguidores, construir realmente uma base de pessoas que te seguem por achar você massa, por achar o conteúdo que você fala da hora.
Cara, você vai ter que olhar para conteúdos e fazer, tipo, o conteúdo autêntico, você tem que dedicar um puta tempo ali. Se você quer vender mais, cara, não se preocupa tanto com como o seu conteúdo está sendo feito, mas quantas pessoas você está conseguindo alcançar, quantos cadastros, pessoas que de fato querem falar com você está conseguindo, porque aí sim você está no caminho para, puta, vender mais. Senão, se você está olhando para, mas esse post aqui, cara, essa vírgula, mas essa forma como está feito, cara, veja, o teu cliente não está olhando para isso, né? Ele quer saber se você resolve o problema dele ou não. Então, dependendo da métrica, antes de olhar para a métrica, você tem que saber o teu objetivo. Se você sabe o teu objetivo, aí fica mais fácil você definir, então essa métrica, isso aqui são pontos importantes para olhar sempre, para saber se está dando certo ou se está dando ruim. É legal. E é legal também focar o outro lado, né? Porque às vezes a gente pega alguns escritórios que falam assim, não, mas nessa área aqui, por exemplo, previdenciária, nessa área eu já estou super bem notória aqui e tudo mais, não quero trabalhar ela. A gente fala assim, tá, doutor, mas como é que você sabe que você está notório nisso? Não, porque eu já tenho meus clientes aqui e a minha base está fechada. Ok, mas então vamos construir essa marca dentro do teu online também, né? Então, assim, é legal a gente perceber isso, porque tem diferentes métricas. Eu já estou notório aqui no meu campo, vamos dizer, pessoal aqui, como é que eu posso falar? Ao invés de ser online, ele é presencial. Então, no meu presencial, na minha cidade, todo mundo já me conhece, não sei o quê. Mas, às vezes, no online você não tá. Então, também é outro tipo de questão para a gente poder trabalhar a métrica dele. Beleza, tua métrica no presencial tá ok. Mas, às vezes, no online, não. Se fosse assim, por exemplo, a Coca-Cola não faria mais patrocinado, não faria mais campanhas, não estaria dentro de uma rede social. Então, é legal também você perceber isso. Ok, eu quero, mas eu quero também englobar os dois mundos, né? Então é bacana também para a gente poder trabalhar métricas presenciais, é uma questão, métricas online também são outras questões. É importante falar, porque isso vai muito de encontro que, assim, o advogado, ele tá, ok, ele tem os clientes dele, tá tudo certo nesse presencial, nesse físico, mas aqui, digitalmente, ele pode atingir muito mais pessoas, também, né? Ele pode ter, assim, uma gama de pessoas sendo atingidas que podem ser revestidos em clientes em um futuro. Então, por isso que é muito importante você estar presente mesmo, né, dentro aí do mundo digital. Gostou desse vídeo? Cara, então não perde tempo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, clica aqui no botãozinho de baixo, se inscreve, ativa o sininho, porque olha, sempre que sair um conteúdo fera como esse que você acabou de ver, cara, você vai ser um dos primeiros a saber. E é de graça, né? Então, comenta também se você acha que pode complementar alguma coisa, ou se para você foi diferente. Vai ser um prazer enorme responder e entrar em contato com vocês pra gente trocar uma ideia sobre isso. Fechou? Eu vou nessa e um abraço.